Olá, hoje é terça-feira, 6 de abril. O Jornal Boa Notícia já está no ar para você. As inscrições abertas para o SISU e a gente vai trazer todas as informações para você não perder o prazo. E mais, uma plataforma criada para levar informações de qualidade sobre a pandemia. Você vai ver ainda um senhor que, para agradecer pela vacina recebida contra a Covid-19, fez uma linda homenagem aos profissionais da saúde. Tudo isso e muito mais você vê agora no seu jornal Boa Notícia. O novo Código de Trânsito passou por mudanças que começam a valer em todo o país na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Os motoristas precisam ficar atentos a essas modificações. Por isso, nós preparamos uma matéria especial explicando todos os detalhes. Confira agora. A mudança no Código de Trânsito brasileiro traz 57 novas alterações e busca simplificar processos, reduzir custos e promover medidas de segurança. Entre as novas regras, que passam a valer no dia 12 de abril, estão a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, passando de 5 para 10 anos no caso dos condutores de até 50 anos. Os motoristas que têm entre 50 e 70 anos vão ter que renovar o documento a cada 5 anos. Já pessoas com a idade acima de 70 passam a renovar a cada 3 anos. Eliane Nogueira, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de Goiás, explica outras novidades que merecem atenção, como o limite de pontos que vai subir de 20 para 40 em alguns casos. O profissional que exercer atividade remunerada, ele vai ter um teto máximo de 40 pontos, independente do tipo de infração que ele cometer, durante aí o período de 12 meses. Mas já para o cidadão comum, existe uma observação a ser seguida, que é o seguinte: o condutor que cometer uma infração gravíssima no período aí de 12 meses, ele já vai ter essa pontuação reduzida. Tá? Então, ou seja, é 40 pontos, mas se ele cometer uma infração, cai para 30 pontos. E se ele cometer duas ou mais infrações gravíssimas no decorrer de 12 meses, ele terá aí a pontuação reduzida para 20 pontos. Outra novidade está relacionada às multas. Será obrigatória a substituição de multas leves ou médias por advertência para o motorista que não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. A defesa prévia passa a ser mais simples, podendo ser eletrônica. Os descontos também sofreram ajustes. De fato, o condutor ele pode sim ter algum tipo de desconto se ele fizer o cadastro, né, do sistema de notificação eletrônico. Os faróis, que anteriormente eram obrigatórios em rodovias federais, agora vão ser necessários somente em casos de rodovias fora do perímetro urbano durante a luz do dia e também sob neblina, chuva, cerração e em rodovias de pista simples. Além disso, entra em vigor novas regras para o transporte de crianças com autuação em casos de descumprimento, com multa no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Porque é sim obrigatório, definitivamente é obrigatório, implica em multa gravíssima a não utilização do dispositivo de segurança para crianças que possuem 10 anos e que não atingiu ainda 1,45 m de altura. Eliane Nogueira destaca ainda medidas importantes para aqueles condutores que insistem em beber e dirigir. É importante destacar que atualmente existe a possibilidade desse condutor que, ao ser envolvido num acidente de trânsito, provocar um acidente de trânsito sob influência de álcool, que ele responda por essa infração em regime aberto, né, com cumprimento de alguma prestação de serviço à sociedade, pagamento de multas. Com a alteração CTB, não será mais possível essa aplicação, né, do Código Penal para esses tipos penais, né, esse tipo de caso ele cause lesão ou homicídio no trânsito. Bom, gente, isso facilita, mas o ideal mesmo é não cometer infração de trânsito. Atenção, estudantes, quem está à espera da abertura das inscrições para o SISU, a Tiara vai trazer uma ótima notícia para você. É isso mesmo, Tiara, conta aí.
Olá, Jordeval, olá para todos que acompanham o JBN. Atenção, estudantes, começam hoje as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, para o primeiro semestre desse ano. O programa é do Ministério da Educação para acesso de brasileiros a um curso de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas e os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no Enem. Para fazer a inscrição no SISU, o estudante não pode ter zerado a redação do Enem 2020. As notas individuais da prova foram divulgadas na semana passada e estão disponíveis para consulta na página do participante ou até mesmo pelo aplicativo do Enem. Cada pessoa pode escolher até 2 opções de curso e especificar a ordem de preferência. Pelas regras, não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno na mesma instituição de ensino e local de oferta. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 9 de abril. O resultado será divulgado ainda este mês, no dia 13. Você pode saber mais informações no site sisu.mec.gov.br. Jordevá, volto com você aí no estúdio. Tiara, obrigado, grande abraço para você. Boas notícias essa. Eu vou repetir até para você anotar mais informações. sisu.mec.gov.br. E agora a gente vai falar de uma plataforma lançada recentemente com o objetivo de levar informações de qualidade sobre a pandemia. Essa iniciativa esclarece muitas sobre aquelas notícias falsas que acabam circulando muito pela internet. Confira. Um ano após a Organização Mundial da Saúde anunciar que a humanidade estava vivendo uma pandemia, profissionais da saúde de diversas áreas se uniram para tentar combater outro tipo de vírus, as fake news. Para ajudar nesse processo, foi criada a plataforma Hub Covid, com o objetivo de orientar a população sobre as notícias falsas que circulam na internet e também divulgar conteúdo de qualidade e acessível durante a pandemia. Tem 3 linhas de trabalho, né? Uma, que é a formação de pessoal, né, que é um curso que é oferecido para gestores, né, do SUS. Um outro eixo, que é o eixo de comunicação, que é justamente essa questão de informar, né, da melhor maneira, através das redes sociais, a população geral sobre o que existe de melhor informação disponível sobre a Covid, né? E uma outra que é justamente os conteúdos científicos que vão ficar na plataforma online. E para a gente entender na prática algumas afirmações que circulam na internet, eu convidei o Dr. André para explicar para a gente o que é mito e verdade com relação à pandemia. Coronavírus foi fabricado em laboratório? É mito ou verdade? Olha, isso é um mito, é uma coisa que foi levantada no começo, que foi uma hipótese já meio absurda no começo, mas fizeram um sequenciamento do genoma do vírus e identificaram claramente que ele é proveniente de morcegos. O que não se sabe exatamente é como que ele fez para passar a se transmitir entre humanos, mas isso é uma evolução natural, uma vez que você consegue identificar cada passo na evolução do vírus, e se você faz alguma manipulação em laboratório, sempre a sequência genética do vírus ela fica com alguma quebra na sequência original. Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pela Covid-19? Exatamente, isso é uma coisa muito importante. As pessoas acreditam que só idosos fazem formas graves, isso não é verdade. Todas as idades podem apresentar formas graves. Lógico, os idosos têm um risco maior para agravamento, mas não são os únicos que se agravam, não. E as vacinas em uso atualmente, né? Elas são realmente eficazes contra a Covid-19? Em vacina, a gente não tem nunca, em nenhum tipo de vacina, é 100% eficaz. Mas para ser aprovada, qualquer vacina é feito um teste de eficácia e as vacinas que são aprovadas são todas com eficácia comprovada.
Os interessados podem acompanhar todo o conteúdo compartilhado através do Instagram, @hubcovid, e também do facebook.com/hubcovid. A plataforma é uma iniciativa do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e também da Johnson & Johnson no Brasil. Uma decisão conjunta suspende o toque de recolher em Minas Gerais. Os detalhes a gente vê agora com a repórter Síria Caixeta. Olá, Síria. Olá. O toque de recolher está suspenso temporariamente a partir de hoje em todo o estado de Minas Gerais. A decisão foi tomada em acordo de conciliação referendado no Tribunal de Justiça do Estado. A medida vale até amanhã, quando o Comitê Extraordinário de Combate à Covid se reúne para avaliar os dados relacionados à doença em Minas Gerais. O toque de recolher havia sido determinado entre as 8 horas da noite e as 5 horas da madrugada em todas as regiões classificadas dentro da fase mais aguda de risco sanitário. A decisão atende a uma ação popular ajuizada pelo deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, que se baseia na interpretação de que há inconstitucionalidade nas medidas que impediriam o direito de ir e vir dos mineiros. O governo estadual, representado na conciliação pelo secretário-geral Matheus Simões, aceitou o pedido, que será deliberado pelo Comitê Extraordinário Covid Minas Gerais. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Síria. Abraço para você. Olha, agora é o momento da gente te atualizar sobre a Covid-19. Aqui na tela você confere os dados divulgados pelo Ministério da Saúde até a data de ontem, dia 5 de abril. Acompanhe comigo. Vamos lá. Dia 5 de abril, novos casos, 28.645 casos novos no Brasil. Agora vamos fazer a conta dos casos acumulados para você. Já são 13.601 casos em todo o país desde o início da pandemia. Total de novas mortes, 1.319 de acordo com o Ministério da Saúde. Total de mortes até agora, 332.752 pessoas, infelizmente, perderam a vida para a Covid. Mas, graças a Deus, nós temos muitas pessoas recuperadas. Olha aqui, 11.436.189 pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. É aquilo que a gente sempre fala, gente, é muito importante que você tenha cuidado. A vacina está chegando, mas ainda não atingiu a população toda, então, por isso, a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, ter cuidados. O uso da máscara, higienização e, especialmente, o distanciamento social. Bom, agora a gente faz uma pequena pausa, a gente volta rapidinho. Não saia daí. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigado pela sua companhia. E você aí, já faz parte da nossa família AFIP? Se não, preste atenção, você pode fazer o cadastro agora. Pegue o papel, pegue a caneta e anote os dados aí. Olha, pelo portal paieterno.com tem ainda o nosso telefone, 62-3506-9800. Vou repetir para você, 3506-9800, prefixo 62, tá bom? E vamos juntos espalhar o amor e a devoção ao Divino Pai Eterno. E agora a gente começa este bloco com o que é destaque no mundo. Confira! Em breve, os Estados Unidos poderão ajudar outros países com vacinas na luta contra a Covid-19. Na última segunda-feira, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse que o governo está explorando opções para compartilhar mais imunizantes com outros países.
Isso porque a prioridade era lutar contra o coronavírus dentro dos Estados Unidos. E a meta do presidente Joe Biden de imunizar 90% dos americanos pode ser alcançada em breve. O secretário de Estado americano reforçou que o país não vai trocar imunizantes por favores políticos e que os Estados Unidos vão distribuir somente vacinas de segurança e eficácia comprovadas. Estimulado pela melhora da situação sanitária do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson revelou na última segunda-feira a estratégia para reabrir as fronteiras do país. A medida é anunciada em resposta à pressão para permitir que os britânicos viajem depois de um longo inverno em confinamento. Sobrecarregados no início do ano, os hospitais viram o número de pacientes com Covid-19 cair depois de semanas de confinamento e com o avanço da campanha de vacinação. Viajar ao exterior está proibido pelo menos até 17 de maio, exceto por razões essenciais. Apesar dos apelos para aproveitar as férias dentro do Reino Unido, muitos britânicos, especialmente os vacinados, desejam permissão para sair do país. A Coreia do Norte não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido aos riscos do novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério dos Esportes do país. A cerimônia de abertura do evento está prevista para o dia 23 de julho deste ano. A última participação olímpica do país foi nos Jogos de Inverno, na Coreia do Sul, e contribuiu para a reaproximação diplomática entre os dois vizinhos em 2018. Quando uma empresa entra numa crise financeira, um dos recursos para manter as atividades e tentar salvar as contas é entrar com um processo de recuperação judicial. E isso tem acontecido bastante nesse tempo de pandemia, que, como nós sabemos, tem afetado muito a economia. E esse é o assunto do comentário de hoje. Mal 2021 começou e as recentes notícias acerca da economia não são nada animadoras. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC, em Goiás nós tivemos o fechamento de 3,5 mil estabelecimentos comerciais. No Brasil, esse número total chega a 75 mil estabelecimentos. Uma outra notícia que nós tivemos acesso recentemente é acerca da retração do PIB em 2020. E diante da grave crise econômica causada pelo coronavírus, estimava-se uma retração de 2,5%. E esse número, na verdade, foi ainda maior, atingindo o número de 4,1%. Segundo a consultoria empresarial Álvares e Marçal, estima-se que em 2021 nós teremos 1,8 mil pedidos de recuperação judicial, o que igualará o ano de 2016, quando nós batemos o recorde de pedidos de recuperação judicial. 2016, para quem não lembra, nós vivíamos uma grave crise econômica iniciada em 2014. Os nossos congressistas, pensando e preocupados com a grave crise econômica causada pela pandemia, acelerou a tramitação de projetos de lei que visava reformar a nossa lei de recuperação de empresas em falência, que culminou na Lei 14.112, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro. Essa lei trouxe mudanças significativas, tanto na falência, possibilitando o retorno mais rápido do empresário que passar por dificuldade e ter a sua falência decretada. O Instituto da Recuperação Extrajudicial melhorou à medida que reduziu os quórums de aprovação para você conseguir a reestruturação extrajudicial e a inclusão de créditos trabalhistas. E no âmbito da recuperação judicial, o que nós destacamos como mais salutar na reforma foi a inclusão de um capítulo especial sobre o financiamento do devedor em crise econômica. Nós sabemos que a empresa que passa por dificuldade financeira, uma das grandes dificuldades é a obtenção de recursos. A nossa grande preocupação é que nós entendemos que com a reforma da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas em Falência, ela não será suficiente para conseguir reestruturar e auxiliar as empresas na sua reestruturação empresarial. Então, nós especialistas no tema, nós defendemos a criação de projetos de leis emergenciais semelhante ao 1397 e ao 2373, que criaria medidas que pudesse auxiliar na reestruturação empresarial durante esse período de pandemia. E agora, olha só essa história, gente. Uma pessoa que nasceu cega conseguiu enxergar pela primeira vez após participar de um estudo com uma injeção intraocular. Quem vai contar melhor esse caso pra gente é o repórter Elton Moreira, direto de Brasília. Olá, Elton, é com você.
Olá, Jordevá, e a todos que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno. Essa é uma daquelas notícias impressionantes que demonstram, a importância dos avanços na medicina. Um paciente cego de nascença voltou a enxergar após receber uma injeção intraocular de uma terapia experimental de RNA. A pesquisa foi realizada em uma universidade localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E a visão desse paciente melhorou durante 15 meses após a aplicação do método. Esse estudo teve início em 2019 e todos os resultados foram publicados em uma importante revista científica. Lá naquela época, os pesquisadores descobriram que as injeções repetidas a cada 3 meses resultaram em ganhos contínuos de visão em 10 pacientes, que também participaram desse experimento. O 11º paciente foi esse caso em que a pessoa recebeu apenas uma aplicação e ficou esses 15 meses sendo examinado e com ótimos resultados. Ainda segundo a publicação, os pesquisadores observaram uma melhora na visão após 1 mês e um efeito máximo após o 2º mês. O mais impressionante, de acordo com o estudo, foi essa melhora na visão permanecer por tanto tempo após a primeira e única injeção. Claro que a pesquisa continua, mas esse avanço já é uma grande esperança em casos de cegueira. Eu volto com você no estúdio, Jordevá. Elton, abraço para você, obrigado. Gente, que notícia boa é essa? Eu fico até pensando, a emoção que uma pessoa dessa sente, e tem, porque nasceu cega, nunca enxergou e de repente começa a ver o mundo graças à ciência, não é? Olha, todos os dias a gente traz para você o quadro Opinião. Hoje quem fala com a gente é o jornalista irmão Diego Joaquim. Vamos acompanhar. Olá, Jordevá. Um abraço também a você que acompanha o JBN. Uma mudança de posicionamento do governo brasileiro sobre a política ambiental precisa ser comemorada. Até porque hoje ela poderia significar uma retomada de uma posição que o Brasil assumiu perante o mundo há muitos anos e que agora, no governo do presidente Bolsonaro, ficou bastante confusa. Confusa porque é um governo que se apresenta como liberal, mas que intervém na economia. E que ao mesmo tempo diz que é patriota, mas não defende o nosso principal patrimônio natural, que é a Amazônia. E não tem humildade de reconhecer suas fraquezas. A gente se lembra bem da maneira como o presidente Bolsonaro reagiu quando tivemos as queimadas anos atrás, ao dizer que Noruega e Alemanha e nenhum país estrangeiro deviam se meter em nossos problemas ambientais. Mas agora é o próprio ministro Ricardo Salles que está nessa posição confusa. Diz que defende o meio ambiente, mas critica a ação da Polícia Federal, tomando a defesa de quem faz o desmatamento. É estranho. Espera-se do ministro do Meio Ambiente a defesa da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Mas ele defende o investimento do capital em prol da legalização do que é hoje desmatamento ilegal. Ele toma o partido dos desmatadores e não uma postura de preservação. Qual líder mundial poderá dar dinheiro ao governo de um país com um posicionamento tão confuso e contraditório? Os aliados do presidente Bolsonaro estão de olho na gestão de Ricardo Salles no meio ambiente. Preferem uma atuação mais moderada e diplomática, bem menos agressiva do que foi até agora. Até indicam outro nome como solução, mas Ricardo Salles parece que está tentando mudar o discurso. O problema está na sua fidelidade sagrada ao presidente, que pode colocar tudo a perder. Enquanto isso, o desmatamento tem tudo para ser ainda maior esse ano, com o orçamento menor do Ministério do Meio Ambiente em 2021 e com as fragilidades já conhecidas do ICMBio, do IBAMA, do Exército e das polícias militares e demais órgãos de fiscalização. Se vier dinheiro de fora, é justo, necessário e precisa ser bem aplicado. Tomara. E a gente termina a edição de hoje com uma homenagem que aconteceu nos Estados Unidos. Um músico de 65 anos fez um show emocionante após receber a 2ª dose da vacina contra o coronavírus. Vamos ouvir um trecho, vamos lá.
Olha, o violoncelista quis agradecer aos profissionais de saúde pelo grande trabalho que eles têm realizado. A intenção também foi levar um pouco de amor, um pouco de paz a estes profissionais. A canção escolhida foi Ave Maria, composta há quase 200 anos, que sempre emociona os corações, não é mesmo? Olha, o JBN, o nosso Jornal Boa Notícia, fica por aqui. Até amanhã, grande abraço, se cuidem, a gente se vê.